Amém? Boa noite a todos. Uma alegria poder fazer parte dessa festa de celebração. 29 anos, é uma história, né, irmão? Temos muito a agradecer, a meditar, a pensar em tudo isso, né? Talvez você não tenha 29 anos de conversão, mas já tem uma caminhada com Deus, não é verdade? E você está feliz por isso? Feliz mesmo? Então vire para o seu irmão com fé e diga assim: eu estou tão feliz que eu vou pagar uma pizza para você depois, tá bom? Amém, queridos? Nós precisamos. Então abra sua Bíblia, querido, a palavra de Deus, Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas capítulo 24, né? Uma alegria ter o Carzino e a Paola aqui, são ovelhas, mas são dessa casa, né? E vocês são bênção. E uma alegria estar aqui, Peter, Paola, Mauro, né? Neide, Ronaldo, esposa, família, muita alegria poder estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus. Você achou? Lucas 24, 13, quem achou, diga amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo acesso que temos à tua palavra, sabemos que é ela que transforma, que traz vida, que está-nos direção, e que nessa noite, Pai, ao lermos, a falarmos, a compartilharmos, que a ação do Teu Espírito fale conosco através da palavra, trazendo direção para esses próximos anos, para essa casa, para as nossas vidas como família, para o Teu reino, Senhor, ser estabelecido de uma forma íntegra e poderosa no nosso meio. Nós oramos assim, colocamos, Pai, esse tempo na Tua presença e pedimos: Espírito Santo, usa as nossas vidas, fale conosco, para que mais possamos receber da porção da Tua palavra. Em nome de Jesus, você crê, diga amém. Acompanhe na sua Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: no mesmo dia, que dia? O dia mais importante da face da terra foi o dia que Jesus, né, foi crucificado, mas ressuscitou, né, e há um momento histórico na nossa vida. E hoje nós estamos também celebrando um momento histórico nessa casa, né, muitas coisas para celebrar, para meditar e pensar. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica uns 10 quilômetros de Jerusalém. Ia conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Quando nós celebramos 29 anos, a gente pensa em tudo que já aconteceu. E almejamos coisas que vão acontecer, não é verdade? Né? Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impelidos de reconhecer. Muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente esquece de coisas que Deus faz, né? De momentos de graça, de favor, de milagre, né? Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhe perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nações e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós o esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão de que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que costumava a respeito dele em todas, que constava a respeito deles em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus.
mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando eles nos falavam pelo caminho, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam: de fato, Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Esse texto, para mim, para a minha vida pessoal, é um dos textos muito rico, o qual abençoa muito a minha vida. É um texto muito pregado, mas você tem nesse texto vários princípios e valores para a nossa jornada e para a nossa caminhada. E uma das coisas que Deus falou muito nesse texto é sobre frustrações. Olhando para esses dois homens, tudo que tinha acontecido, aquele ambiente, mas eles estavam frustrados porque esperavam uma coisa e não tinha acontecido. Talvez a doença do nosso século seja a falta de esperança. Geralmente, essa falta de esperança foi gerada por uma frustração. Não é verdade? Quantas pessoas que nessa caminhada dos 29 anos se frustraram? Quantas pessoas que diz, por causa de alguma situação e questão, perde o mover de Deus. Esses dois homens estavam nesse ambiente de frustração, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Jesus o alcançou e tirou eles dessa frustração. Então eu quero falar sobre isso nessa noite, a importância de você lidar com as frustrações. Há um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre. Quem já leu isso na Bíblia? Levante a mão. O Peter já leu, ele é muito mestre. Mas há um ditado que diz: a esperança é a última que morre. Quem já ouviu isso? E até já falou isso. Mas na verdade, irmão, quando a esperança morre, tudo morre. Não é verdade? Tudo morre. E esses dois homens estavam nessa questão de sem esperança mais, porque estavam frustrados, porque estavam desacreditados, não estavam vendo o que Jesus estava falando, na verdade, não estavam percebendo tudo isso. Então, é algo determinante nós lidarmos com as frustrações. Se nós queremos experimentar o novo de Deus, se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. O significado de frustração. Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Não é verdade? E muitas vezes nós estamos assim, frustrados. Ontem eu vi uma notícia que me deixou muito frustrado, de um grande líder mundial, que caiu em pecado. Isso, muitas vezes vem para roubar a nossa fé, para nos tirar a esperança, mas tudo isso está na Bíblia, Então, frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgosto sofrido, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar, que impede de chegar aonde se deseja. Então, quantos aqui desejam anos melhores para essa casa, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua geração, para a nossa nação, não é verdade? Apesar de tantas coisas, talvez esse ano você se frustrou com alguns resultados, então tudo isso a gente precisa, com todas as nossas forças, buscar e lidar com as frustrações. Quem aqui já se frustrou na vida? Levante a mão. Isso é muito corriqueiro no nosso dia a dia. É muito, muito. Cada dia temos expectativa. Quem aqui já se frustrou com o seu time que perdeu? Principalmente os atleticanos que costumam passar por isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que a frustração rouba uma vida de propósito e até mesmo a salvação. Não é verdade? Quantas pessoas que você já ouviu: eu nunca mais piso numa igreja, eu nunca mais faço nada numa igreja, eu nunca mais vou cuidar de vidas, cuidar de pessoas, eu nunca mais vou trabalhar no ministério infantil, eu nunca mais subo para ministrar um louvor. Porque se frustrou com alguma coisa.
E sabe qual que é o problema, irmão? Que muitas vezes a gente vive uma vida cristã baseada em experiência e não na Bíblia. Quantas pessoas que falam, eu nunca mais piso numa igreja, porque se frustrou com uma igreja. Mas a Bíblia diz que você não pode deixar de congregar. Então, nós não podemos basear a nossa fé numa frustração, numa decepção, né? E sair do propósito de Deus. Eu vi um testemunho esses dias de uma pessoa, né, de uma mulher que ela estava orando para Deus tirar o sentimento dela de se divorciar. Né? Deus, se o Senhor não quer que eu me divorcie, né, então que o Senhor tire esse sentimento. E Deus não tirou o sentimento e ela se divorciou. Mas a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. E muitas vezes nós estamos baseando a nossa caminhada, a nossa jornada, numa frustração. E talvez você está aqui hoje e você precisa entender, né, e lidar com isso. Se vocês querem, nós queremos viver coisas novas, maiores para essa casa, nós vamos aprender e ter que lidar com as frustrações do passado, mas também do que por vir. Não é verdade? Né? Então, nós precisamos a cada dia mais. Esses dois homens estavam, né, nessa situação. E hoje, nós precisamos trabalhar com isso. Então, eu quero falar das consequências da frustração. Né? E a primeira coisa que nós podemos ver sobre frustrações fecham porta para as nossas conquistas. Não é verdade? Talvez uma área da sua vida, um momento da sua vida, que você se frustrou, falou assim, não, eu não quero mais isso para a minha vida, e é um dom que Deus te deu, é um chamado que Deus te deu, é uma unção que Deus te deu, e porque você se frustrou, você talvez está enterrando o seu talento. Porque talvez você ouviu um não dentro da sua casa, na sua família, ou algum ambiente, né? E você não entra no lugar de conquista, numa situação, porque você ouviu algo, né? E às vezes um sonho que Deus te deu, um projeto que Deus te deu, mas ao compartilhar isso, alguém falou algo para você e você se frustrou. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu sou um cara, né, que no ambiente de igreja, eu ouvi uma palavra que eu sempre falo no meu testemunho, que o único desses caras aí que não pode ser um pastor é o Milton. Se eu deixasse essa palavra entrar no meu coração, né, se decepcionar com pessoas, talvez eu não estava vivendo o que está vivendo hoje. Então, se você não aprender a lidar com as frustrações, você não vai viver uma vida de conquista. Você não vai viver uma vida de propósito. Você não vai viver o que Deus tem para você. Então, olhe para a sua vida. Né? Eu perguntei, quantos aqui já se frustraram? Levante a mão. Levante a mão, você que já se frustrou. Agora, deixa eu perguntar. Quantas pessoas você já frustrou? Hã? Ixi, não é verdade? Né? Então, nós precisamos, da mesma forma que a gente, né, precisa de misericórdia, a gente precisa usar de misericórdia. Não é verdade? Então, muitas vezes a gente tem que olhar para nós. Eu me frustrei com essa pessoa, me frustrei com isso. E alguns meses atrás, poucos meses atrás, eu tive que ter uma conversa muito séria com um cara. Que eu já estava indignado com ele. Porque é uma pessoa que eu entendo de caráter e tal, mas não estava vivendo uma vida de conquista. Por quê? Né? E eu percebendo que ele estava frustrado com uma pessoa. Né? E eu tive que ter uma conversa com ele. Eu falei, cara, né, você tinha uma expectativa dessa pessoa, você esperava algo dessa pessoa, e essa pessoa não correspondeu à sua expectativa e você está aí. Né, e ele chegou a falar para mim, mas Milton, eu não odeio essa pessoa, eu não tenho raiva dessa pessoa, eu tenho só uma mágoa. Por quê? Você está se frustrado. Você está frustrado com essa pessoa. E eu falei, cara, você vive isso, você prega sobre isso. E se você não sentar com essa pessoa e não tratar isso, né, além de você não conquistar, ainda vou te rachar no meio. Falei, irmão, fiquei indignado com ele. Falei, cara, você precisa sentar com essa pessoa, né, colocar o teu coração, você se frustrou com ele, né, e por mais que você tenha razão, e ele tinha razão nessa frustração, mas você não pode ficar frustrado por certas situações e não lidar com isso. Então, a palavra nessa noite é você precisa aprender a lidar com as frustrações. 2 dias depois ou 5 dias depois, ele me mandou uma foto e sentou com essa pessoa e conversou com ela, né? E ontem, sexta-feira, ele me mandou uma mensagem, Milton, né? Você é uma benção, né? E sou mesmo uma benção, né? Pela graça de Deus, né? Não se frustre comigo, mas eu tenho uma autoestima boa também, assim, né? E eu falei, cara, e ele mandou uma mensagem, cara, essa pessoa já veio 2 vezes na minha casa. Ele me indicou uma cela, eu fui nessa cela, eu gostei muito do ambiente.
e até me agradecer. Agora, pare para pensar, irmão. Talvez tenha áreas na sua vida que você não está experimentando de Deus porque você se frustrou. Então, a frustração rouba o nosso poder de conquista. Ele estava muito feliz. Cara, eles já vieram 2 vezes na minha casa. E ele estava lidando com essa frustração mais de 1 ano. Ou mais de 1 ano. Acho que 1 ano. Já parou para pensar, irmão? Quanto tempo a gente perde por causa de situações? A maioria de nós é capaz de transformar coisas simples em coisas complexas. E não vivemos e não experimentamos aquilo que Deus tem para nós. Você crê nisso? Então, é importante você lidar, não é apenas contemplar uma frustração. E eu falei para aquele, um discípulo meu, eu falei, cara, eu vou te rachar no meio se você não sentar com essa pessoa. Por quê? Você tem algo para Deus quer fazer na sua vida, te abençoar. E tenho certeza, a mensagem que ele me mandou, portas vão abrir para ele, ele vai entender, ele já deu outro passo, outra conquista. Então, irmão, é muito sério, Deus não faz acepção de pessoas, você crê nisso? Deus quer que você seja um conquistador, Deus quer usar você, Deus quer que você seja o instrumento dele nessa terra. Mas se você não aprender a lidar com certas coisas, você não vai viver o que Deus tem para você. Eu tenho convicção que Deus tem coisas extraordinárias para essa casa. E frustrações acontecem, decepções acontecem, mas nós não podemos cumprir o nosso chamado por causa de pessoas que muitas vezes agem de uma forma errada. Pastor Luciano, meu pastor, o qual uma referência na palavra para a minha vida, ele diz uma frase que diz assim: as mesmas circunstâncias difíceis que matam alguns, fortalecem outros. Amém? Esses 2 homens estavam saindo, irmão, pare para pensar. Eu queria estar no ambiente da ressurreição de Jesus. Não é verdade? Um acontecimento histórico, poderoso, mas eles não estavam lá porque se frustraram, estavam saindo do centro da vontade de Deus. Quantas pessoas que estão saindo do centro da vontade de Deus por causa de uma frustração? Quantas pessoas que não estão vivendo um nível de conquista porque se frustrou com um pastor, com uma igreja, com uma situação, com o trabalho, com o sonho, e não estão vivendo o que Deus tem para você. Então nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Amém? Então, a minha realidade interna, muitas vezes, é o que define a natureza da minha realidade externa. Ou seja, se eu prosperar no meu coração, a minha vida vai prosperar. Essa pessoa que eu citei, estava com o coração peludo. Não estava com o coração próspero. Ele estava preso numa frustração. Mas a partir do momento que ele abriu esse coração, o coração dele começou a prosperar. E ele começou a contemplar coisas novas. Então, pare para pensar, irmão. Quanto tempo você não tem visto o acontecimento de Deus na sua vida? Porque você não consegue lidar com a frustração. Então, se nós não sabemos lidar com as frustrações, não vamos conquistar nada a nível espiritual, sobrenatural para a nossa vida. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa que consequência da frustração, a frustração rouba a nossa energia. Quantas pessoas estão vivendo de forma errada, fora do plano de Deus? A Bíblia diz que esses 2 caras saíram do ambiente de milagre, do ambiente poderoso, um ambiente, eu já estive em Jerusalém, a paz, a gente sabe que hoje estão em guerra lá, mas quando eu estive lá, agora, esses 2 caras, porque se frustraram, não, na situação, o acontecimento, eles saíram, andaram 11 quilômetros. Irmão, naquela época, essa questão, e depois de tratar isso, tiveram que voltar 11 quilômetros, ou seja, praticamente 22 quilômetros, 25 quilômetros. Quantos de nós, irmão, está andando sem propósito? Sem um foco, sem uma direção. Caminhando, batendo, importa, tentando coisas, perdendo tempo, gastando energia, e não vivendo o que Deus tem para nós, porque se frustramos. Esses 2 homens andaram 11 quilômetros, depois tiveram que voltar. Eu pergunto para você, irmão, quanto tempo você está perdendo, gastando em energia, por causa, talvez remoendo no seu coração, tratando com uma situação, com uma mágoa? Esse cara falou, não, eu não odeio essa pessoa, eu não tenho raiva, eu tenho uma mágoa só. Você já parou para pensar o que a mágoa pode causar na vida de uma pessoa?
Esses dois homens estavam frustrados. Não, mas isso, aquilo. Então, 70 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. Se analisar as nossas atitudes na nossa caminhada cristã, podemos ficar impressionados com o tempo perdido. Não é verdade? Deixamos de fazer coisas, deixamos de viver coisas, deixamos de ter um propósito de Deus, porque alguém falou isso para mim, eu disse isso para você. Não, você não pode, você é um inútil, talvez seu pai, a sua família, e você, querido, abriu mão de um sonho que é de Deus, porque alguém falou algo para você que te frustrou. Então, é muito séria essa questão na nossa caminhada e na nossa jornada. Eu vejo pessoas que têm dom, têm talento, tem um chamado lindo de Deus, tem sonho, tem propósito para a sua vida, que está batendo cabeça, porque ainda não entendeu que precisa parar e consertar algumas coisas com pessoas. Está andando para qualquer lado, situação, nada dá certo, por quê? E exatamente essa experiência que eu tive com essa pessoa, que, cara, estava vivendo fora aí, às vezes jogando o ministério fora, um chamado, um propósito de Deus para a sua vida, andando para tudo. Cara, para onde você está indo? Para onde você está indo? Por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, por causa de alguém usado pelo diabo falou uma frase que te magoou. Ou você fazendo uma leitura errada de certas coisas e não está vivendo o sonho que Deus tem para você. Talvez uma sociedade, talvez um momento na sua caminhada, na sua jornada, um negócio que deu errado, e você desistiu. E você abandonou algo que era de Deus para a sua vida. Então, querido, frustração rouba nossas energias. Precisamos parar de andar em círculo. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor. Confia na palavra. Confia naquilo que Deus te falou. Confia no sonho que Deus colocou no teu coração, plantou no seu coração, aquilo que Deus falou. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, o que falar, o que deixar de falar para você, não importa. O que importa é que Deus falou para você. O que Deus ministrou no seu coração. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribe no teu próprio entendimento. Às vezes, irmão, a gente tem um entendimento errado das coisas. Esses dois homens tinham um entendimento e falando, não, nós achávamos, nós pensávamos isso. Mas o que a Bíblia diz? O que Deus está falando para você? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Então, Ele endireitará as tuas veredas. Talvez, irmão, você está andando para um lugar, para um projeto fora daquilo que Deus chamou para você. Permaneça fiel na palavra de Deus, nos princípios de Deus, naquilo que Deus tem falado para a sua vida. Então, terceira coisa que eu vejo nesse texto, sobre frustrações. As frustrações roubam a nossa identidade. A Bíblia diz no verso 24, verso 25: então lhe disse Jesus: ó nécios e tarde de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus não chamou eles de discípulos, chamou de tolos, nécios. Quantas pessoas que você olha assim, cara, você tem um chamado de Deus, você é um músico, você tem um dom, você é um pastor, você é um mestre na palavra, mas você está aí como um tolo. E o que eu falei para aquela pessoa foi, cara, você prega a palavra, você ensina a palavra, mas você não está tendo a sua identidade. Então, se a gente não aprender a lidar com as nossas frustrações, porque o diabo fala, você não presta, você não é nada. Não, mas eu sou filho. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus tem o poder de ser chamado filho de Deus. Você crê nisso, querido? Então, não importa o que dizem, o que falam, o que falam a meu respeito, isso, aquilo, Não, Milton, você é feio. Você está horrivelmente endemoniado, um cara desse, Então, nós precisamos entender a nossa identidade, querido. Se você entender o seu chamado, o propósito, que você é filha, que você é filho, não é o que as pessoas falam, mas é o que a Bíblia diz a seu respeito. Você é meu filho amado, em quem me alegra. Sabe, querido, não é o que as pessoas dizem, o que falam, não é o que pensam sobre você, o que a Bíblia diz sobre você. Cara, você é filho amado de Deus.
Deus não poupou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós, muitas vezes, Jesus chega para ele, cara, vocês são necios. Vocês deviam estar num ambiente de ser chamado de discípulo, um ambiente de milagre. Vocês estão aí agindo como tolo por causa de se frustrando com uma situação. E talvez você está aqui, irmão, roubaram a sua identidade. Uma palavra do seu pai, uma palavra de pessoa, ou de uma namorada que você perdeu, de um namoro que não deu certo, e por causa disso, roubou a sua identidade. De um homem segundo o coração de Deus. De uma mulher segundo o coração de Deus. Então, irmão, nós precisamos entender e aprender a lidar com isso aqui. Porque muitas vezes uma pessoa falou algo para você, você nunca vai ser ninguém na vida. E você se frustrou com isso, e entrou por esse caminho de decepção, de frustração. Mas você precisa dizer que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Amém? Você crê nisso? O maior desafio da nossa vida é saber quem somos. Quem somos. E isso determina aonde vamos chegar. Quem você é? Você é um discípulo de Jesus? Ou você está numa situação de tolo, por causa de uma circunstância? Aqueles que não sabem vencer as questões emocionais serão vencidos por elas e nunca sairão do lugar. Precisamos aprender a lidar com as nossas emoções, com o nosso sentimento. Qual a identidade de um cristão? Irmão, nós precisamos aprender qual a nossa identidade em Cristo Jesus. Então, a identidade de um cristão é repartir. Você crê nisso, querido? Tem privilégio maior nessa terra, irmão. Como o pastor Mauro falou, ofertar, dizimar. Cara, eu faço parte desse projeto. Eu faço parte do reino de Deus. A nossa identidade é repartir. Estar aqui compartilhando a palavra é algo. Eu entrei aqui com 2 palavras no meu coração, mas Deus confirmou que era essa palavra. Privilégio, irmão. Privilégio. Entender isso. É a nossa identidade. Nós carregamos a unção de Deus, a graça. Nós somos a palavra de Deus. Você é a palavra de Deus. E você precisa repartir a palavra de Deus com a sua vida, com as suas atitudes. Não as coisas más, não as coisas ruins, não as frustrações que você teve, mas as coisas de Deus. As experiências que Deus tem para a sua vida. Então, qual que é a identidade de um cristão? Repartir, servir. Servir, irmão. Tem satisfação maior nessa terra que servir. Estava vendo que a Viviane foi pregar numa igreja agora à tarde. Chegamos em casa, já viemos para cá. E ela encontrou uma pessoa de muito tempo atrás. E ela falou, veio agradecer a Viviane. Eu queria agradecer, eu nunca esqueço o que vocês fizeram por nós. Vocês pagaram a minha cirurgia. A Viviane falou para o senhor, eu não lembrava disso. Eu também não lembrava disso. Mas há uma satisfação em servir pessoas. Essa é a identidade de um cristão. Servir. Servir por algo maior, a eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse que um dia ele virá, e com ele estará o galardão que ele vai dar para cada um pelas suas boas obras. Amém? Você crê nisso, querido? Então, qual que é a identidade de um cristão? Repartir, servir e negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Às vezes eu tenho que abrir mão, deixar de lado certas coisas, negar a minha vontade de se vingar, de fazer algo, de um ressentimento. Eu tenho que negar. Eu tenho que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não é verdade? Negar a si mesmo. Mas salário isso. Cara, não quero saber disso. Eu quero saber do meu rei, do meu Senhor, do meu Salvador. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E às vezes a gente tem que deixar certas coisas, querido. Isso não tem nada a ver comigo. O que falaram, o que disseram, não tem nada a ver. Vença, querido, isso. Então, repartir, servir e negar a si. E tudo isso tem que ser espontâneo. Deus te dá a liberdade de escolha. Deus te dá a liberdade de você escolher. Quer ficar frustrado? Quer ficar magoado? Quer ficar decepcionado? Quer sair fora do plano de Deus? Deus te dá essa liberdade. Então, algo espontâneo. Essa liberdade de escolha, isso só funciona para discípulo. Amém? Então, eu posso dizer que a nossa escolha determina nosso nível espiritual.
Você quer ser tratado como nécio, como tolo ou como um discípulo de Jesus? Suas escolhas determinam, querido, se você é um discípulo ou não. Não é verdade? As escolhas dele se frustrarem, sair daquele lugar, Jesus falou assim: vocês são nécios, vocês são tolos, né? Vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Vocês estão acreditando no que as pessoas estão dizendo, há umas circunstâncias. Então, né? C.S. Lewis, ele diz uma frase assim: Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você colhe exatamente o que você planta. Você quer plantar ressentimento, mágoa, frustração? O que você quer colher? Se você não está contente com aquilo que você está colhendo, talvez você tenha que mudar a semente. Esse, né, discípulo meu que eu tive que dar uma dura nele, eu estava indignado com ele, né? E eu tive que dar uma dura assim, porque às vezes a gente precisa, né? Você já teve vontade de pegar o discípulo pelo pescoço? Eu já tive vontade até de pegar o Mauro pelo pescoço, né? Mas graças a Deus hoje ele está transformado, né? Graças a Deus por isso, né? Tô vontade até de pegar pelo cabelo, né? E eu falei, cara, né? E ele realmente obedeceu, né? E começou a plantar uma semente diferente, de receber aquela pessoa que ele estava frustrado na sua casa. Pare para pensar nisso, irmão. E algo começou a mudar na vida dele. Ele começou a colher coisas novas, começou a perceber coisas novas, ele começou a ter amigos novos. Ele falou para mim essa semana, cara, eu fui numa célula. Pensa em pessoas legais, pensa num ambiente legal. E quantas pessoas estão aí vivendo, né, fora do propósito de Deus, sem conhecer coisas novas, sem conhecer pessoas novas, sem ter experiências novas, porque se frustrou. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que Deus quer mudar as circunstâncias nessa noite. Precisamos entender que no cristianismo, vida abundante não é ter, mas ser. Ser um discípulo de Jesus, ser um filho de Deus, uma filha de Deus, vai fazer, né, diferença na sua vida. Presta atenção nisso. Uma coisa que gera frustração é achar que servo é digno de merecimento. Então, a gente serve para ser aceito. Não é verdade? Então a gente serve, não, mas veja bem, eu fiz isso por fulano, eu fiz isso por aquilo, nunca me falaram nada, nunca me recompensaram, né? Então você não está servindo de uma maneira correta, né? E aí você vai se frustrar. Porque a Bíblia diz, tudo o que fizer, fazer como para porque é dele que vem a recompensa. Então muitas vezes a gente se frustra, puxa, eu prego a palavra, eu discipulo, eu ajudo pessoas e ninguém me ajuda. Você faz por merecimento. Agora nós precisamos fazer por gratidão ao nosso Deus. Amém, querido? Você crê nisso? Porque se você fazer esperando que os homens, claro, a gente tem isso no nosso coração, puxa, né? Deus abençoe, que legal, 29 anos, puxa, que benção, né? O que estamos vivendo, que louvor, que palavra, isso, aquilo, é bom, mas não é isso que nos sustenta. Você não faz, nós não merecemos nada, a gente faz por amor e gratidão, aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Você entendeu isso, querido? Né? Então, muitas vezes, por que se frustramos? Porque a gente faz esperando algo em troca. Jesus não morreu na cruz esperando algo em troca. Ele fez isso por amor, e um amor incondicional. Você crê nisso, querido? Né? Então, muitas vezes a gente se frustra por causa disso. A gente acha que servir, né, por merecimento. Não, querido. A gente serve por gratidão a Deus. Né? E daí você nunca vai se frustrar. Eu lembro que quando eu saí, né, eu era empresário no mercado, e quando a gente saiu para assumir a igreja, eu tive, né, inspirado pelo Espírito Santo, falei com a minha esposa Viviane, falei, amor, a gente vai fazer para Deus. Mas não se esqueça, a gente vai sofrer injustiça, situação, a gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar, mas nunca se esqueça que a gente está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, você nunca vai se frustrar. É claro, irmão, que às vezes a situação, o diabo tenta colocar algo no nosso coração. A gente precisa se fortalecer no Senhor, né? Porque senão, querido, a gente não vai viver e entender a nossa identidade em Cristo Jesus. Quarto, né? A frustração rouba
a nossa alegria. Esse testemunho que eu estou dando, né, foi no dia que eu estava essa palavra, né, e eu brinco que eu preguei essa palavra domingo na igreja, né, e eu estava num jogo com os pastores, né, um joguinho desses de bang-bang, e tinha que matar os bandidos, e a gente tinha que se esconder, não podia saber quem que era o bandido, e eu estava numa estratégia para ficar escondido, né, e de repente o meu amigo me matou. E eu fiquei frustrado. Falei, incircunciso filisteu, eu sou do teu lado e você me matou. E veio uma frustração no meu coração e Deus falou, você vai ministrar essa palavra domingo. E eu ministrei essa palavra domingo na igreja, foi bênção demais. Eu tenho certeza que Deus tem. Mas, né, quando ele me matou, roubou minha alegria do jogo. Né? Quantas pessoas, irmão, que não estão vivendo a alegria do Senhor. Quantas pessoas que, né, como eu falei, esses caras poderiam estar lá no ambiente de alegria. Cara, Jesus ressuscitou, a palavra está se cumprindo, olha o que está vivendo a Nova Jerusalém. Quantas pessoas que não têm motivo para celebrar, porque perderam a alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas pessoas que estão aí fora do sonho e do projeto de Deus, do propósito de Deus, que não estão desfrutando da alegria de servir ao reino de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz no verso 15, aconteceu que quando conversavam, discutiu, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Irmão, quantas pessoas que não estão percebendo a presença de Deus? Quantas pessoas que não desfrutam da adoração a Deus, da ambiente, da presença de Deus? Quantas que perderam isso, se frustraram com a igreja, com situações, com questões, e não vivem uma alegria da conquista, de viver coisas novas, de experiências com Deus? Não é verdade? E ele diz, aconteceu que quando ele conversava, discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impelidos de reconhecer. Essas pessoas que estão aí em depressiva situação e não estão percebendo o agir de Deus. Impelido de reconhecer. Então, ele perguntou, Jesus, o que é isso que você se preocupa de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Quantas pessoas que pararam e não estão experimentando a alegria de servir a casa de Deus, de estar na casa de Deus, porque se frustraram. Então, a frustração rouba a nossa alegria. E esse cara que eu conversei com ele estava triste. Triste. E sabe, irmão, havia uma conquista na pessoa que ele estava frustrado, né? Coisas novas Deus estava falando. Um discípulo dele estava, e ele não estava alegre com aquilo que Deus estava fazendo. E nós, muitas vezes, querido, não se alegramos com aquilo que Deus está fazendo. Não experimentamos coisas novas. A nossa alegria, querido, né, está presa no passado, em situações, e nós não desfrutamos da alegria, né, de servir a Deus, de fazer as coisas para Deus com alegria, né, de ver as conquistas nas pessoas, ver as pessoas sendo abençoadas, isso aqui, porque se frustramos. Para pensar nisso, irmão. Talvez você não celebra mais como deveria celebrar. Seu casamento, seus filhos, salvação. Irmão, que coisa mais tremenda na nossa vida, que a gente precisa se alegrar todo dia, né? O ambiente que a gente vive, irmão, você tem motivo para celebrar, porque hoje você não está na faixa de Gaza. Já parou para pensar nisso? Você não vive num ambiente de guerra. Você está no lugar, querido. Você está na casa de Deus, você tem um privilégio. Irmão, faça as coisas para Deus com alegria, né? Sempre pelo primeiro amor. Olha o que Deus está fazendo, olha o que nós estamos vivendo na nossa nação como igreja, como filhos de Deus, né? O ambiente que a gente está, sabe tem muito, mas querido, né? A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O lugar mais seguro da terra para você habitar, para você estar, é na casa de Deus. E nós vamos celebrar, né? Como o salmista diz, me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, restaure a sua alegria para vir na casa de Deus e celebrar e adorar e recompensar Deus por tudo que Ele tem feito. Eu olho para a minha vida, eu lembro que eu ia no PB2 tomar caipirinha de groselha.
E hoje eu sento à mesa do Senhor e como, tomo do sangue do Cordeiro. Já parou para pensar, irmão? Quantos motivos? Se você olhar para a sua vida, né, da onde Deus te tirou, do lugar que Deus te tirou, o motivo de celebrar aquilo que Deus fez para a sua vida. Então, irmão, nós precisamos aprender a todos os dias. Obrigado, Deus. Gratidão. A alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Amém? Então, né, o Salmo 126, 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Né? Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Por mais que às vezes a gente tenha uma situação difícil, questão, irmão, não pare de semear, né? Com júbilo nós vamos colher. Nós vamos experimentar mais de Deus para a nossa vida. Amém? Me frustrei porque lá eles colocam água para mim. Aqui eu tenho que abrir a água. Né, Cardina? Amém, querido? E para encerrar, eu acho determinante para que a gente possa, essa casa, algo que é profético para essa casa, esse quinto tópico. As frustrações prendem você no passado. Quantas pessoas, querido, estão presas no passado? Sabe, a comunidade Nova Jerusalém saiu de um lugar para viver o novo. Não é para voltar para o passado. É para viver o novo de Deus para essa casa. Aquilo que o Espírito Santo tem para essa casa. É algo poderoso. Amém? A Bíblia diz no verso 18: um, porém, chamado Cleópatra, respondeu dizendo: és o único, porventura, e tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus pergunta para você, para nós hoje. Perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão e profeta. Era, irmão. Não, Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Jesus é o Deus de milagres, Jesus é o Deus dessa casa. Deus, ele não é o que era. Jesus fazia isso, não. Jesus quer fazer algo hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. Os milagres não eram para ontem, é para hoje, para a minha vida e para a sua. Hoje, né? Um dia na casa de Deus. Então, era profeta. Então, pare para pensar, irmão, o cara estava já no passado. 3 dias que Jesus ressuscitou, nós achávamos que ele era profeta. E poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós achávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já esse é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Irmão, Deus está fazendo coisas novas, as coisas novas estão acontecendo, e você está parado lá no passado. Hoje, Deus tem coisas novas para você, você está preso lá nessa frustração, nessa decepção, você não está experimentando o novo de Deus, né? Então nós vamos entender isso, querido. Lembre-se, se você vive no passado, você morre para o futuro. Se vocês pensar no passado, como que era isso lá, não, querido, novo de Deus para você. Se você não, se desligar dessa questão, dessa palavra que falaram para você, dessa pessoa que te magoou, que te frustrou, te decepcionou, você não vai viver o novo de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você. Então, o chamado de Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Não é o que teu pai falou. Não é o que disseram para você lá na sua família. Hoje a família de Deus está falando para você que você é filho. Sai desse ambiente de miséria, sabe, desse ambiente de fracasso, sabe, esse ambiente de maldição. Deus tem bênção para você. Pare de ficar preso no que falaram para você, o que disseram a seu respeito. Eis que façam coisas novas, que está saindo à luz. Você não está percebendo que Deus tem coisas novas para você hoje? Um dos temas inevitáveis da Bíblia é que não podemos tomar posse do futuro se continuarmos presos no passado. Não podemos. Não é o voltar.
É o que Deus tem para aqui, para frente. É o novo de Deus para este lugar. Lembre-se o que Jesus falou. Lucas 17, 32. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Jesus está falando. O que Jesus está lembrando? Deus falou para Ló: sai desse lugar. Eu quero romper com o pecado. Esse ambiente de prostituição, de pecado, né, de blasfêmia contra Deus, eu vou destruir. Mas para você viver o novo, não olhe nem para trás. Irmão, não olhe mais para trás. Não fique preso ao passado. Lembre-se da mulher de Ló. Irmão, rompa com o pecado. Rompa com as coisas deste mundo. Rompa com o velho homem. Não olhe nem para trás. Irmão, eu vivia no PB2 tomando caipirinha. Nem quero passar na frente mais. Eu não quero nem lembrar desse tempo desgraçado da minha vida. Eu quero olhar para frente, para o futuro, para aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Você crê nisso, irmão? Então, né? E o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela só deu uma olhada para trás. Jesus está falando no Novo Testamento. Ei, nem olhe para o teu passado. Nem deslumbre o que aconteceu. Deus tem coisas novas. Quantas pessoas, né? A Bíblia diz que essa mulher só olhou para trás e ela virou uma estátua. Quantas pessoas, por causa de frustração, travaram a sua vida? Não cresce, não experimenta, não prospera, não vive o novo de Deus. Então, tem coisa, irmão, que você tem que romper radicalmente. Era isso que Deus estava falando para Ló e sua família. Olha, nem olhe para trás, nem, né? Mas aquela mulher, o que está te prendendo no passado, irmão? O que está deixando você de viver o novo de Deus? O que está deixando você não experimentar as coisas novas que Deus tem para você? Pare, irmão. Pare de ficar pensando isso aqui. Esqueça-me. O apóstolo Paulo, ele dizia, esquecendo-me. Esquecendo é esquecer, irmão. Das coisas que para trás, sim, até mesmo coisas boas, né? Mas eu prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo, irmão? Voltar aos velhos hábitos? As coisas mundanas? A tomar e beber coisas que te destruíram? Não, irmão. Nem pense olhar mais para trás, mas para aquilo que Deus tem para a sua vida. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes, o futuro vai exigir tudo de nós. Tudo. Uma renúncia completa. Era isso que Deus esperava da mulher de Ló. Uma renúncia completa. Renuncie coisas da sua vida. Renuncie sentimentos da sua vida. E viva o novo que Deus tem para você. Amém, querido? Renuncie às frustrações, às decepções. Experimente o novo de Deus para a sua vida. Rompa, rompa, rompa. Assim, com todas as suas forças. A Bíblia diz que nós precisamos lutar contra o pecado ao ponto de nós derramar o nosso próprio sangue. Nós temos, querida, nossas escolhas. Nós precisamos corresponder, né, e lutar contra o pecado. Como vencer as frustrações? Para encerrar. Primeira coisa, irmão. Bíblia, palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Não, mas eu estou tendo essa experiência, eu tive essa experiência. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus está falando? O que eu devo fazer? Como eu devo, né, me comportar? Lucas 24, 3. E disseram um ao outro. Irmão, quando você se reúne com as pessoas, você fala da Bíblia? Você compartilha a experiência da Bíblia? Ou você só está nos WhatsApp falando das coisas deste mundo? E disse um ao outro. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmão, qual foi o dia que a palavra de Deus queimou dentro de você? Mexeu com você, queimou no seu coração, avivou a sua vida, o seu chamado, o propósito de Deus para a sua vida. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e algo queimou dentro de você? O que mudou a frustração desses homens foi a palavra de Deus. O que vai mudar a minha vida e a sua vida, querido, é a palavra. É os valores e os princípios de Deus. Queimou dentro dele. Jesus expunhou, né? Expôs a palavra para ele, né?
leu, declarou, e eles estavam, cara, você teve essa experiência? Um compartilhou com você. Quando ele estava falando, não ardia o teu coração, irmão. Nós precisamos buscar e arder pela palavra. Semana eu comprei uma Bíblia nova, né? A letra extra gigante, porque eu quero ler a Bíblia como nunca li. Essa semana eu já li mais de 30 capítulos da Bíblia. E algo que eu já li está queimando dentro de mim. Irmão, volte à palavra. Volte aos princípios, volte aos valores. Busque, se alimente da palavra, porque ela vai arder dentro de você. A Bíblia diz, Salmo 9:18, pois o necessitado não será esquecido para sempre. Presta atenção nisso. Salmo 9:18 diz assim, pois o necessitado não será esquecido para sempre. Vou dizer uma coisa para você. Todos nós vamos ser esquecidos. Não, mas eu fiz isso, a igreja me esqueceu de mim, o pastor me esqueceu, né? As pessoas, Deus, até mesmo a gente fala, Deus esqueceu de mim. Mas a Bíblia diz, pois o necessitado não será esquecido para sempre. Irmão, às vezes a gente vai viver uma solidão. Às vezes Deus mesmo vai deixar a gente, né, para a gente ter uma dependência dele. Então todos nós vamos passar por um momento de esquecimento. O próprio Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste? Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Mas a Bíblia diz, pois o necessitado não será esquecido para sempre. E a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que nunca esqueceu de você. Há um Deus que tem uma palavra sobre a sua vida e Ele vai cumprir sobre a sua vida. Você crê nisso, querido? Agora, nós vamos ser esquecidos. Pastor, você esqueceu? Eu esqueço, irmão. Uma pessoa uma vez brigou comigo. Nossa, pastor, eu não vim na igreja, né, e você nem lembrou de mim. Irmão, quem não é visto não é lembrado. Ela endemoniou. Não, como é isso, pastor? Falei, irmão, se você estiver na igreja, eu vou lembrar de você. Agora, tem mais de tanto, né? Quem é visto não é esquecido. E mas mesmo assim, irmão, né, às vezes as pessoas, você já jogou futebol? Né? Puto, escolheram todo mundo me esquecer. É o próprio Deus tratando da sua vida. Não esqueça disso, irmão. Momento de solidão todos nós vamos ter. Mas nós temos um Deus que nunca esquece de nós. Amém? Então, e segunda coisa, para que nós possamos lidar com as frustrações, renuncie o sentimento de culpa. Quando eu falei, quem aqui já sofreu frustração? Todo mundo ergueu. Mas quem aqui já frustrou algumas pessoas? Todo mundo. Quem não errou? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Mas, irmão, eu já errei. Agora, eu não fico carregando, esqueci fulano, isso, aquilo. Eu não, irmão. O sangue de Jesus já me perdoou, já me curou, já me limpou. Né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. O verdadeiro problema não está nas nossas falhas, mas no modo como reagimos ao que Deus diz sobre elas. E eu quero encerrar lendo um texto. Eu acho que eu já passei do horário. Vocês não vão se frustrar se eu passar do horário, né? Malaquias 3:3 diz assim, vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda pergunto, o que falamos contra ti? Você diz, é inútil servir a Deus. Ou será que às vezes a gente já não falou isso? Em pensamento, puxa, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. É inútil vir na igreja. Né? Puxa, né, fiz tanta coisa para Deus, Deus não me recompensou. Será que a gente já não teve esses pensamentos? Vocês disseram palavras duras contra mim, diz assim, e ainda pergunto, o que falamos contra ti? Vocês disseram, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor, né? Senhor dos Exércitos. E agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos as que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam e o Senhor os escapa. Já falou isso? Puxa, né? Agora que eu vim para a igreja, parece que... Agora que eu estou me consagrando mais, parece que... Não, o cara lá é um desgraçado, faz tudo errado, as coisas acontecem para mim, não. E a gente se frustra também, por causa dessas coisas. E nós precisamos, irmão, ir para a palavra. E a Bíblia diz, então,
Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Ande com pessoas que temam a Deus. Ande com pessoas que amam a Deus. Se cerque de pessoas que tenham temor pelas coisas de Deus. Porque são essas pessoas que vão te livrar das frustrações. Não somos perfeitos, né? Nós precisamos sempre pensar, cara, um homem, né? E esse dia eu falei para o meu pastor, né? Cara, eu confio de você desconfiando. E é um homem de Deus. Eu muito elogio na igreja dele, um cara 10, eu fui para ele, falei, amigão, eu confio em você desconfiando. Sério? É porque você é homem. Você é homem. Senão nós vamos se frustrar e achar que é, entendeu? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas a Bíblia diz, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção os que dizem. Irmão, Deus está ouvindo o que você está falando. Deus está ouvindo o que você está dizendo. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que serve. Irmão, já parou para pensar nisso? Um dia nós vamos ser poupados do juízo eterno. Como um homem poupa o seu filho que serve. Então, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Então, querido, ande com pessoas que temem a Deus. Vamos realmente se decepcionar, se frustrar com pessoas. Mas nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Há um memorial escrito. E eu amo esse versículo. Como empresário, eu sempre profetizei esse versículo. Nós vamos ver a diferença naquele que serve a Deus para aqueles que não servem a Deus. Sirva a Deus. Ame a Deus. Ande com pessoas que temem a Deus. Né? E você vai ver o melhor de Deus para a sua vida. Queria que você ficasse de pé.